Saudações, queridos telespectadores. É desta forma que damos boas-vindas a si, querido telespectador, por ficar bem ligado ao programa Razões da Minha Fé, aqui na Banda TV. E hoje, na edição da sexta-feira, trazemos um convidado super especial, que é o pastor Ernesto Nhambanga, que é da Igreja Ministerial Tanques das Misericórdias, onde aqui irá defender a sua fé em relação à sua igreja. Pedimos que fique ligado e possa seguir as nossas redes sociais. Muito bem, já estamos aqui com o nosso convidado, o pastor Ernesto Nhambanga. Ele que veio aqui para defender a sua fé, a sua crença. Boa tarde. Boa tarde. Pastor, e seja bem-vindo ao programa Razões da Minha Fé. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Aqui é o apóstolo Ernesto Nhambanga, líder e fundador do Ministério Tanque das Misericórdias Divinas. O Ministério Tanque das Misericórdias Divinas, ele inicia em 2020. Mas antes, o chamado deste ministério começa bem antes. Mas primeiramente tem que haver aquela preparação, que é o próprio casamento, ir à escola bíblica para a liderança. Muito interessante. Então tinha que haver uma preparação antes. Então foi uma formação, porque podemos ser chamados, mas não estamos preparados para liderar. Exato. Então, para prepararmos, nós temos que ir a uma escola, chamada teologia ou escola de liderança. Então, é nessa escola de liderança onde aprendemos muita coisa para o ministério de Deus, porque Deus nos chama, assim como Jesus fez. É claro que estávamos preparados, para Deus chamar, estávamos preparados no assunto espiritual, porque eu me converti numa igreja evangélica, onde servi durante 7 anos. Durante 7 anos de 2011, então servi a Deus. E depois de 7 anos a servir a Deus, aí vem o chamado de Deus. Então, sabendo que já existe o chamado para o ministério, começou um momento de preparação, que é o primeiro casamento, a escola. E o casamento que o pastor está a dizer é o casamento civil, religioso? Ok. Civil, religioso, casamento, casar-se. Porque, claro, para mim, o Espírito Santo me fez entender que para liderar o ministério, não estou a dizer que quem lidera não casado, não tem nada a ver com isso. Mas dizer, eu senti que não, precisava me preparar. Senti que tinha que me preparar, uma vez que até o meu líder era casado. Ok. Na igreja onde eu estava, ele era casado. Então, eu era apenas pastor durante 7 anos. Então, para eu dar continuidade ou desse chamado, eu também tinha que seguir também o exemplo. Muito bem. Sim, me casar-me e ir à escola bíblica. Sim. Era a escola bíblica durante 3 anos, escola de liderança. Então, em 2020, começa o Ministério Tanque das Misericórdias Divinas. Interessante, Tanque das Misericórdias foi a igreja que surgiu no ano de 2020, fundado mesmo pelo pastor ou apóstolo Ernesto Nhambanga, pois não? Sim. Agora, em que contexto, não sei, né? Surgiu a ideia do nome Tanque das Misericórdias. O que é que está por detrás deste nome? Tudo bem. Tem fundamentos bíblicos esse nome. Na verdade, é Betesda. Acredito que agora que eu disse Betesda, todo mundo diz, uau, Betesda. Então, na verdade, a revelação ela vai muito para o tanque de Betesda. E o que teria acontecido ali no tanque de Betesda, talvez para tentar situar os nossos telespectadores? O que teria acontecido no tanque de Betesda para que pudesse surgir a inspiração deste nome? Ainda estava a explicar mesmo acerca do nome, porque antes é Betesda e
nós sabemos que para registrar uma igreja há uns procedimentos. Exato. Então, eu acreditava que o nome Betesda, já temos muitos ministérios Betesda. Igreja da Betesda, Igreja Betesda. Então, ao ver Betesda, então tinha que surgir um momento de estudo. Ok, é Betesda, para não fugir à visão de Deus. Vou explicar o que tem lá no tanque. Exato. Só para não fugir à visão de Betesda, fomos mesmo ao nome original de Betesda. O que é Betesda? Então, Exato. indo a Bíblia e o nome original Betesda quer dizer tanque das misericórdias ou lugar das misericórdias divinas. Aí então achamos, uau, é mais bonito dizer tanque das misericórdias. Porque já Betesda temos muitos, mas estamos a falar da mesma visão. Exato. Então vamos levar o próprio significado. Quando nós dizemos Betesda, não estamos a falar português. Então vamos lá usar o próprio significado, o tanque das misericórdias ou casa da misericórdia. Amém. Então, o que aconteceu lá no tanque da misericórdia para inspirar esse ministério? Exato. É porque no livro de João, a Bíblia fala do tanque das misericórdias, onde havia um tanque e qualquer pessoa que estava doente, de qualquer enfermidade, ia para lá. E a Bíblia diz que esperava um tempo que um anjo vinha para mexer as águas. E o primeiro a entrar era curado de qualquer enfermidade. Então, isso foi muito forte, que Deus revelou que o nosso ministério será um ministério onde vai curar não só enfermidades, doenças, mas qualquer doença emocional, espiritual, uma doença física, qualquer enfermidade, todo aquele que entra neste tanque é curado. Amém. Mas já alguém vai perguntar, tem tanque lá, tem águas lá, o anjo mexe? Não, há uma coisa também que nos alegra, é porque o próprio Jesus, para este tanque ser escrito, é porque Jesus foi para lá e encontrou um homem durante 38 anos, este homem esperando a cura. Exato. Estando no tanque, as águas estavam ali, mas não tinha ninguém para lhe ajudar. Então é daí onde vem a revelação. Que há muitas pessoas em frente da salvação, em frente da sua bênção, outros até oram, desculpa a expressão, até vão à igreja, buscam a Deus, estão ali, perto de Deus, mas ainda não foram achados pela misericórdia. Estão no lugar, mas ainda não foram achados pela misericórdia. É por isso que Jesus disse, quer ser curado? Ele disse, eu quero, mas não tem ninguém para me ajudar. Exato. Há muita gente que até agora acabaram de desistir de Deus, estão em casa a dizer, eu estou cansado, não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para me ajudar. Então, Jesus disse, quando Jesus chegou, disse, levanta-te. Então, o ministério tem que dar misericórdia. Eu tenho que ver levantar as pessoas que estão em frente da vitória, mas eles não têm como tomar posse. Amém. Então, vem levantar, levanta-te, não espera o fulano, não espera a fulana. Se tens Deus dentro de ti, levanta-te. Então, essa é a visão, levantar as pessoas. Toda pessoa que entra lá acredita que já os milagres já estão a acontecer. Amém. Há muitos testemunhos de pessoas que entraram desenganados e ressuscitaram a sua vida. É uma história interessante do surgimento da Igreja Ministerial Tanque das Misericórdias. E o pastor aqui estava a mostrar o histórico, o porquê deste nome foi dando mesmo a sua gênese do nome Tanque das Misericórdias. É um nome interessante, pastor. Muito obrigado. Então, o pastor dá essa iniciativa em 2020. Sim. Teve mais algum subsídio, talvez de outros ministros, alguns pastores, que puderam apoiá-lo para que pudesse efetivamente existir esta igreja? Na verdade, eu não posso dizer sim. Não posso dizer sim, porque quando começamos o ministério, eu estava num ministério antes que não tem muitas ligações com outros pastores, não. Pastor da casa, pastor dali. Então, eu cresci mesmo sem conexões. De outros pastores? Ok. Então, e guardei sempre no meu coração esse chamado. Porque eu não queria comentar com alguém, Deus me chamou, vou começar o ministério. E algumas pessoas podem dizer, logo olhar para ti, está para abandonar a igreja dele, o que aconteceu, será que há problema? E isso me levaria, se calhar, a murmurar da igreja onde eu estava. Porque no momento que eu vou sair contar para alguém, agora recebi uma visão, vou começar o ministério, antes da pessoa te apoiar, vai querer saber o que houve. O que houve, exato. O que está acontecendo? Está saindo daquela igreja? Mas está tudo bem. Então,
não tive muitos comentários, apenas orei, busquei a Deus. Então, depois de começar, aí já alguns apoiavam, alguns dizendo não vai chegar longe, não vai acontecer nada. Você já sabe, quando começa, não vai acontecer nada, deixa lá, vamos lá ver. Então, pela graça de Deus, de lá para cá, estamos já a caminhar para frente. Muito bem, muito bem. Todas as igrejas têm bases, têm princípios, têm doutrinas que regem o bom funcionamento delas mesmas. Agora, pastor, a Igreja Ministerial Tanque das Misericórdias tem também algumas doutrinas, algumas crenças que regem para o bom funcionamento da igreja? Se sim, quais são? Sim. Primeiro, nós somos uma igreja evangélica. Okay. Aí o nome vem Tanque das Misericórdias como ministério. Mas a nossa base é uma igreja evangélica que crê no Senhor Jesus Cristo. Exato. Para crer em Jesus, primeiro é na Bíblia, porque a Bíblia é um manual que vai nos apresentar tanto a Deus, tanto a Jesus Cristo. Nós cremos na Bíblia, na Palavra de Deus, cremos na revelação do Espírito Santo e na meditação da Palavra de Deus. Nós cremos que quando alguém lê a Bíblia não está apenas a estudar, mas sim pode receber a mensagem de Deus no ler a Bíblia. Nós cremos no batismo nas águas, no batismo do Espírito Santo. Amém. Batismo do Espírito Santo. Cremos também nos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo, que estão no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Todos os dons, todos eles nós acreditamos. Ainda que todos eles ainda não estão manifestos dentro do ministério, mas acreditamos neles. Amém. Logo, acreditamos nos milagres, acreditamos na cura, na libertação, na profecia, todos aqueles dons ministeriais. Amém. Cremos neles. Cremos também na ressurreição dos mortos, nesse sentido que vamos ressuscitar. Amém. Não, também acreditamos que alguém pode ressuscitar. Então, cremos, ainda que isso não está Deus ainda não começou a se manifestar, não nos faz duvidarmos, porque está escrito na Bíblia. Então, cremos na Bíblia, cremos no batismo das águas, cremos no casamento. A pessoa se unir tem que casar. E o tipo de casamento que é realizado na igreja Tanque das Misericórdias? Ele é monogâmico ou é poligâmico? Como é que é? Não, é oligâmico, porque não podemos. Não aceita, a Bíblia também não aceita a pessoa casar mais de 2 mulheres. Amém. Nós somos poligâmicos, então. E cremos também na segunda vinda de Cristo, no batismo. Ou primeiro, a pessoa ouve a palavra, aceita, é batizado, é instruído na palavra, cremos na Santa Ceia e também cremos no batismo do Espírito Santo, falei, e na vinda do Senhor Jesus Cristo, ou na ressurreição. Amém. E é isso. Não adoramos os mortos, não acreditamos nisso, e nem aceito isso, adoração aos mortos, não pode se invocar os mortos. Então, a Bíblia diz que quem invoca a morte é um idólatra. Então, é idolatria. Nós não juntamos idolatria. E muito mais. Muito bem. Se calhar com uma curiosidade de alguém, aí já é mais simples. Isto aqui vocês acreditam? Nós acreditamos. Com base nisto, isto não acreditamos. Por causa de tempo, mas é muita coisa. Mas no final do programa, o pastor poderá deixar a localização da igreja para que os nossos telespectadores possam em algum momento visitar a mesma. Tudo bem. O pastor aqui dizia algumas das crenças, doutrinas que regem o funcionamento desta igreja ministerial Tanque das Misericórdias. Agora, pastor, será que estas crenças vos fazem ser diferente das outras igrejas? Podem ser evangélicas, assim como protestantes? Vos fazem diferente? Vocês se sentem diferentes dos outros? Nós acabamos de nos sentir diferente daqueles que caíram na apostasia. Porque nós estamos a começar o ministério. E começar o ministério é um avivamento que Deus está a trazer, ou Deus trouxe naquela zona e vai trazer também para o mundo. Então, no momento que Deus traz um avivamento, há uma diferença. Exato. Por quê? Acredito que há muitos evangélicos que acreditam nos milagres, ou acreditavam nos milagres no início, quando começaram. Então foi indo, porque já não há quem realiza um milagre ali, acabou normalizando que acordar, poder falar, é um milagre. Só por estar aqui é um milagre. Não quero desacreditar com eles, mas já nós somos diferentes, já não acreditamos nisso. Acreditamos no milagre mesmo.
na mudança, na transformação, na cura milagrosa, na libertação milagrosa. Então, nós estamos a começar, Deus nos avivou, recebemos esse chamado, esse Espírito Santo, para trazer avivamento. Então, a diferença está aí no avivamento. Então, de algumas, mas nas doutrinas, nas crenças, acaba a ser uma igreja evangélica como outras. Exato. Mas no avivamento agora. Muito bem. No avivamento. Porque outros depois caíram, ficaram moles. Porque já realizaram, já tem aquilo, já... Quando mais nós crescemos, eu acredito que é a mesma coisa. Vamos ver um jovem e um senhor que já cresceu. Então, nós não estamos a desprezar, não estamos a desprezar. Então, estou a dizer que a diferença está no avivamento. Sim, dos dons ministeriais. Nós estamos numa área que nós acreditamos em todos os dons. Se alguém ser batizado com o Espírito Santo, receber o dom de profecia, aceitamos para profetizar. Amém. Podemos aceitar para profetizar no ministério, porque estamos avivados. Mas existe um crescimento, vamos dizer que não. Aqui na igreja, profecias não. Pode acontecer, a igreja pode ser evangélica, mas não aceita uma profecia. Então a diferença já vai estar aí. Muito bem, deu para poder perceber quanto a diferença, aquilo que torna a igreja ministerial Tanque das Misericórdias, quanto as outras igrejas, é a questão do avivamento. Eles acreditam realmente na volta do Senhor Jesus Cristo, acreditam também na ressurreição dos mortos, quanto também ao batismo e também à Santa Ceia. Mas, pastor, quanto à organização da igreja? Sim. Qual é a sua estrutura? Quem são? A nossa estrutura, ela... Primeiro temos o pastor líder, o pastor presidente. Então, que ocupa o lugar do apóstolo. Exato. E temos o vice-pastor, temos a parte de secretários, tesouraria, e tem a parte também de conselheiros e a parte dos servos, nesse caso já, dependendo dos nomes, vamos dizer que aí temos evangelistas, mas já todos são servos que são cooperadores da obra de Deus. Mas temos o apóstolo, temos, nesse caso, o pastor-presidente e o vice-pastor, e temos o tesoureiro, secretário e conselheiros. Quer dizer, essa é a organização, né? Então, mas temos já os pastores, os cooperadores. Os outros sabem que cooperam na obra de Deus. Exato. Sim. Agora, pastor, deu para perceber que a igreja está numa fase ainda inicial. Surge ela em 2020, estamos em 2024, então ainda não tem sucursais. É verdade. Ainda estão localizados aqui na cidade de Maputo. Sim. Mas qual é a perspectiva da igreja quanto a sucursais, ou ao crescimento até da igreja, tanto dentro, assim como também fora do país? Não, essa é a missão mesmo, a nossa luta é essa. Jesus já disse, ide em todo mundo pregar o evangelho. Então, nós temos que ir até lá nos confins, até lá nos confins da terra. Então, aonde o Senhor nos graciar, aonde o Senhor nos enviar, todo mundo diz apóstolo, eu enviado. Então, fomos enviados para pregar. Não estamos para pregar apenas para só moçambicanos, não estamos apenas só para pregar, só para no nosso bairro, na Matola, não. Então, quando crescemos e na oportunidade do Senhor, nós vamos abrir mais e mais. Não, mas por enquanto nós agradecemos a Deus porque estamos num mundo tecnológico. Temos as redes sociais, então nós podemos dizer, uau, já a nossa igreja está longe demais. E nós louvamos muito a Deus porque já temos irmãos conectados fora de Moçambique e outros fora de Maputo, que estão conectados dentro do ministério e Deus tem lhes agraciado a bênção. Então, mesmo que a igreja esteja em Moçambique, em Maputo, Matola, há muitos que estão fora de Moçambique, outros fora de Maputo, mas a graça e a misericórdia de Deus lhes alcança. Amém. Então, aí louvamos muito a Deus que o nosso trabalho é continuar a alcançar mais pessoas. Muito bem. O pastor dizia aqui que o objetivo da Igreja Tanque das Misericórdias de Deus é continuar com o evangelho que o Senhor Jesus deixou no livro de Mateus 28, a partir de versos 18 até 20, que diz que anunciar esta mensagem a todas as pessoas e esta mensagem a ser pregada até os confins da terra. Este é o objetivo também desta igreja, de evangelizar, trazer mais almas a Cristo. Agora, pastor, dizia aqui sobre
uma das crenças que tem a ver com o batismo e a Santa Ceia. Exatamente na crença que tem a ver com a Santa Ceia, como é que é realizado esta cerimônia ou este ritual de Santa Ceia? Quem é que pode participar da Santa Ceia? Apóstolo Paulo nos fala no 2 Coríntios capítulo 11, ele fala muito da ceia. A nossa igreja evangélica crê muito nas mensagens do apóstolo Paulo. Amém. Então, as nossas doutrinas, elas vão mesmo olhando para o apóstolo Paulo, líder de várias igrejas, e ele ensinava a eles. Então, nós também nos espelhamos nos ensinos do apóstolo Paulo, porque nós cremos que antes a própria Santa Ceia era uma grande festa. Exato. Então é por isso, no livro que eu falei, de 2 Coríntios capítulo 11, a Bíblia diz que eles juntavam-se para cear. Exato. E era para cear mesmo, o nome já diz ceia. Então é um jantar, uma festa, é um almoço. Então o apóstolo Paulo viu que aquilo não louvava a Deus, não glorificava a Deus. Então ele trouxe aquela ordem de, se alguém está com fome, come na sua própria casa. Então que a casa do Senhor tem que haver temor. Então tinham que preparar algo, cada um trazia a sua ceia naquele tempo. Então quem tinha pouco ficava a assistir os outros. Então nós já ceia preparamos na igreja com suco de uva tinto, nesse caso simbolizando o sangue de Cristo. Exato. E com um pão que simboliza e este pão, qual é a matéria que é usada para o preparo? Na verdade nós usamos o pão que nós nos alimentamos com ele cá. Não usamos o pão sem fermento, não porque não cremos no que as escrituras falaram, que o pão sem fermento simbolizava ao próprio Cristo. Mas olhando mesmo para nós e as nossas possibilidades de achar o pão. Exato. Então, aí o símbolo mantém do corpo de Cristo. Do pão. Do pão. Não necessariamente aquele descrito lá na Bíblia. Então, quando ser achado, até melhor ainda, quando conseguirmos, até já está nossa organização de achar esse pão, melhor ainda. Amém. Mas caso não, o pão simbolizando Cristo, o Exato. corpo de Cristo. Okay. Sim. E quem é que deve participar deste ritual? As crianças estão contempladas a participar, os membros não batizados da igreja podem participar deste ritual? Sobre Santa Ceia, nós tiramos primeiro as crianças. Por causa, apóstolo Paulo mesmo volta a falar naquela palavra, diz que todo aquele que beber indignamente ou sem saber o que está a fazer será condenado pela morte de Jesus. Então está a matar a Jesus. Então ele não sabe o que está a fazer. Então, crianças e todas as pessoas que não estão preparados. É por isso que nós, antes da própria ceia, nos preparamos. Pregamos, ensinamos, para que a pessoa decidir que eu quero participar. Então, quanto ao batismo e não batismo, nós, na nossa igreja, quem deve ou quem pode participar deste ritual é toda aquela pessoa que conscientemente aceita Jesus Cristo como Senhor Salvador da sua vida. Amém. E quer levar uma vida com Cristo, porque a Bíblia diz que não podemos juntar duas mesas, uma mesa lá e outra mesa lá. Então a pessoa já quer Jesus, quer esta vida, ainda que seja pecador, mas ele quer viver com Cristo, é que ele quer essa vida. Então quer participar desta mesa ou desta festa. É por isso primeiro essa pregação. Então, há quem é batizado, mas eu acho que nem podia cear, porque não quer. Aceitou há muito tempo. É porque batismo, acho que vamos falar, não sei, mas é porque batismo não há 2 batismos, 3 batismos. Uma vez batizado, ok, está batizado. Okay. Imagina alguém está batizado, mas está a levar uma vida mundana. Chega o primeiro domingo, vai à igreja, cear, sai dali, leva a vida dele. Exato. Quer dizer, primeiro o batismo não mostra que nasceu de novo. Exato. Segundo, está a piorar cear. E sobre batismo não vejo condenação nenhuma na Bíblia. Na Bíblia não condena alguém que batizou e voltou para o mundo. Só isso não é bonito. Mas a Bíblia não condenou ninguém. Mas quem cear? Aí está. Então, somente as crianças é que não podem participar da Santa Ceia? Todos aqueles que querem podem participar. Mas todos os membros que acreditam que Cristo morreu por eles podem tomar a Santa Ceia. Sim. Então, como o pastor estava a dizer, uma semana antes, né? Ou um tempo antes da Santa Ceia, a igreja prepara. Como é que ela é preparada para este momento especial? Porque estamos a tratar de um cerimonial
que foi mesmo por Cristo introduzido, não é? Sim, Com sim. seus discípulos, lá, antes dele ser crucificado. Sim, sim. Então, qual é o preparo da igreja quanto aos seus fiéis? Amém. O preparo, na verdade, é recordarmos através da palavra e ensinar. É o momento de nós ensinarmos um pacto com Deus, aliança com Deus. Porque até o próprio sermão fizemos isso em memória. Amém. Então, na verdade, devemos estar sempre preparados. Amém. Sempre. Quer dizer, quando alguém aceita Jesus e é batizado, nasce de novo, a pessoa tem que estar preparado para participar na mesa. Aquela mesa é um símbolo, mas essa mesa pode acontecer agora se Jesus voltar. Nos leva, vamos cear com Ele. Amém. Então, quando eu digo preparo, não é porque as pessoas, quando não estão perto daqueles dias, não estão preparados. Mas quando eu digo preparo, é por causa de novas pessoas que chegam. Exato. Porque os antigos já sabem que tem que levar a vida com Cristo, não porque hoje tem ceia. Exato. Porque, desculpa a expressão, há quem diz, eu não vou, esta semana vou me santificar, porque é a semana da ceia, eu vou participar. Eu não acredito muito nisso. Nós não acreditamos nisso. A pessoa deve santificar-se todos os dias, deve buscar a santidade todos os dias, depois qual ninguém verá Deus. Então, alguém busca a santidade todos os dias. Então, este preparo é por causa daquele irmão que não sabe. Para não chegar ali, não só chegar ali, alguém não estava no primeiro domingo. Então, alguém entra no segundo domingo, fica, nunca falamos, e chega no outro primeiro domingo, só está a ver a ceia. Exato. E naquele dia também não explicamos o que é. A pessoa vai tomar, vai participar, e a Bíblia diz que a pessoa vai ser condenado quando comer indignamente. Então, esse preparo é explicar o que é Santa Ceia, na verdade. Não é outra coisa especial. Muito bem. O pastor Ernesto Nhabanga deixou ficar aqui algumas orientações no que concerne a preparação da Santa Ceia, que é um ritual observado por esta igreja. As crianças estão isentas de participar da Santa Ceia, mas os adultos, a igreja no geral, que está preparada, pode sim participar desta ceia. Mas a igreja, o pastor aconselha com que a igreja, os fiéis, possam integralmente poderem levar uma vida santificada, para que quando Cristo vier, a igreja toda possa ascender aos céus. Mas agora vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos dentro de poucos instantes. Olá, já ouviu falar da banda Ervanaria Consultoria e Serviços? Se não, estamos localizados na Avenida Ahmed Koturi, próximo à antiga sede da Movitel. A banda Ervanaria Consultoria e Serviços oferece melhores soluções de saúde e consultoria através de profissionais capacitados e habilitados a oferecer-lhe um atendimento personalizado. Temos variedades de medicamentos tais como Alfa, Gama, Langcare, Dr. Bomba e Ômega 3. Para mais informações, contacte-nos pelo 87 81 74 36 5 ou por 84 65 91 68 8. E saiba, o teu bem-estar é a nossa prioridade. Estamos de volta na segunda parte do programa Razões da Minha Fé. É um tema super interessante que aqui está sendo desenvolvido pelo pastor Ernesto Nhabanga, que é líder da Igreja Ministerial Tanque das Misericórdias. Antes mesmo do intervalo, o pastor dava referência à questão da realização da Santa Ceia, que é uma das crenças que a igreja acredita, e alguns símbolos que a mesma igreja usa para acontecer esta cerimônia da Santa Ceia. E agora, pastor, Sim. na questão do vinho, tem havido muitas especulações por mundo fora, na questão do vinho. Que tipo de vinho a igreja, particularmente Ministério Tanque das Misericórdias. Tanque das Misericórdias, usa
na cerimônia de Santa Ceia? Na nossa cerimônia da Santa Ceia usamos o vinho sem álcool. E por que vinho sem álcool? Não poderíamos usar vinho com álcool? O que é que estaria por detrás disto? Nós usamos o vinho sem álcool porque a nossa igreja tem como crença não o álcool também. Amém. Yeah, nós ensinamos as pessoas a não o álcool. Então, isso não queremos condenar os outros que bebem e tudo mais. Mas, uma vez que a própria igreja ensina ou condena o álcool, então não podemos fazer com álcool. Porque, claro, que se nós estamos a condenar o álcool, então os irmãos que estão ali não bebem o álcool. Claro, aos que ainda tomam álcool nesse caso. Mas, como um princípio da igreja, temos que usar sem álcool. Temos que usar sem álcool. Muito bem, o pastor frisou aqui que a Igreja Ministerial Tanque das Misericórdias usa vinho sem álcool para a realização da cerimônia de Santa Ceia. Uma das crenças também da igreja é o batismo. Como é que é realizado o batismo? E quem são as pessoas que devem ser batizadas? Assim, de forma resumida, não é? Sim. Tudo bem. O batismo... Nosso batismo é batismo das águas. E é batismo por imersão. Imersão, ok. Nós queremos batismo por imersão, temos que emergir. Agora, emergir. Nesse caso, meter na água mesmo. Aí não tem como. Não importa onde a nossa igreja vai chegar, nós queremos louvar a Deus que a nossa igreja ela começa aqui em Moçambique. E aqui em Moçambique temos muitos rios e mares. Então temos muita água. Então alguém pode me perguntar, se a vossa igreja está num sítio onde não tem água, como vou emergir? Mesmo assim, teremos que dar jeito. Exato. Não sei se temos que abrir uma cova, temos que preparar um tambor, não sei, mas o que tem que acontecer é que a pessoa tem que ser emergido. Qual é o significado do batismo? Como o pastor estava a explicar, o fiel, né, é introduzido na água. O pastor dá a entender que o vosso batismo é realizado onde há muitas águas, rio, praias. Sim. Então, qual é o simbolismo do batismo? Por que deve ser emergida o membro ou o fiel? Fiel, sim. O significado do batismo, na verdade, é nascer de novo. Nascer de novo. Jesus disse no livro de João capítulo 3, quando falou com Nicodemos, diz que quem é nascido de carne é carne. Então, e quem é nascido do Espírito é Espírito. E nesse nascer de novo, Marcos também, 16 diz que quem crer e ser batizado será salvo. Primeiro crê. Exato. Eu vou aproveitar e responder também aquela questão: quem deve ser batizado? Exato. Ou quem pode ser batizado? Primeiro crê. A pessoa ouve a palavra, como crê? Romanos diz: a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando pregamos, a pessoa crê. Crê em Jesus Cristo, crê na palavra, crê que Jesus morreu por ele e ora, arrepende dos seus pecados e converte-se. Aí o próximo passo, a pessoa crê e confessa também. Confessa a sua fé, confessa que crê em Jesus e candidata-se para o batismo. E ensinamos a pessoa que o batismo é nascer de novo. É símbolo. Na verdade, a pessoa já nasceu de novo. Exato. No momento que a pessoa acreditou em Jesus e converteu-se, a pessoa já mudou. Então, o batismo apenas é um símbolo, é como alguém que estuda, depois tem um certificado. Às vezes pode ter certificado, mas não chegou o dia de graduação. Exato. Então, chega lá a graduar. Então, é um símbolo, né? Eu venci, eu cheguei aqui. Mas não significa que a pessoa, antes de chegar ali, a pessoa já passou, já admitiu há muito tempo, já passou, já conseguiu, mas está à espera daquele dia. Então, o batismo é o dia onde a pessoa vai manifestar a sua fé. Amém. No símbolo de que estou a ser batizado. Então, a pessoa pode ficar até um ano salvo, aceitou Jesus e está-se a preparar o grande dia, como o dia do casamento. É o grande dia, é o dia que a pessoa vai, diante de todos, confessar a sua fé, sem medo, sem vergonha. Então, por que emergir? Exato. Porque o símbolo é nascer de novo. Então, naquele momento, a apóstolo Paulo diz que no batizar, o batismo é o morrer e o levantar. Então, quando a pessoa é emergido,
é como Jesus quando foi enterrado. O símbolo é este. Quando estamos a emergir, estamos a enterrar o velho homem, que depois pode haver muitas questões sobre isso. O velho homem. E quando a pessoa levanta, ressuscita um novo homem. Não significa que vou ser emergido Ernesto, vou acordar Paulo. Não é isso. Eu vou continuar o Ernesto aos olhos humanos. Mas Jesus disse que é nascido de carne é carne, mas que é nascido do Espírito é Espírito. Então, no momento de ele levantar, significa que há um novo homem em mim que nasceu. Então, é o símbolo. E é isso. É por isso que é emergir e não esprangir. Ou outro batismo. Tem que ser emergir, que é o enterrar do velho homem e o ressuscitar do novo homem. Elas podem ou não serem batizadas? Não batizamos as crianças. Por que elas não podem ser batizadas? Por causa de... nós não batizamos alguém inconscientemente. Tanto crianças, eu quero acreditar em toda pessoa que não goza das suas... como se posso dizer? Das suas... a pessoa que não está... Na sua sanidade. Na sua sanidade. Não podemos batizar, porque a pessoa tem que confessar. Ok. Tem que confessar. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, de todo o coração, sem ninguém dizer não. Vamos dar exemplo. Se eu batizar criança, primeiro terá que perguntar aos pais. Exato. Se os pais ou os encarregados dessa criança aceitam aquela fé. Então, logo, não é fé da criança. É a fé dos pais. Sim, toda criança que foi batizada não é fé dela. Mas sim é a fé dos pais. Okay. Criaram que nós somos desta fé, dessa religião, então vamos levar nossas crianças a batizar. Ela quer ou não quer. Então não é fé dela. Então, enquanto o nosso batismo, nós cremos que na fé da pessoa. Quem crer, então primeiro tem que a pessoa crer, ouvir a palavra e crer. Então, uma pessoa adulta ou jovem já pode crer, já pode decidir o caminho do Senhor Jesus Cristo. É pensar muitos que batizaram muito novo, depois deixaram abandonaram a igreja, foram levar outro caminho e ainda carrega aqui, eu sou batizado naquela igreja. Muito bem, o pastor deu respostas convincentes em relação à questão do batismo. A igreja Tanque das Misericórdias. Ou Casa das Misericórdias. Não batiza as crianças porque entende que a pessoa precisa ser ensinada a palavra e que venha mais tarde a aceitar. Eles usam o batismo de imersão, onde o fiel é introduzido nas águas, morre o antigo homem e ressuscita o novo homem, né? Uma nova criatura em Jesus Cristo. É verdade. Ok, pastor, quanto à questão dos dons espirituais, sim, Deus concedeu à igreja, no geral, a questão dos dons espirituais, quanto a falar línguas, a milagres, a profecias, não é? Sim. Como é que a igreja se posiciona exatamente na questão de falar línguas e também o dom da profecia? Uau! Como falei no início, né, que acreditamos nisso, no dom de falar línguas e profecia. Primeiro, a igreja posiciona porque acredita, crê. Então, não luta contra a pessoa que fala línguas, nem a pessoa que profetiza. Então, porque é bíblico, como dizia no livro de 1 de Coríntios, capítulo 14, fala disso. Então, o dom de língua, quem fala língua edifica-se a si mesmo. Quem profetiza edifica o outro. Então, a ideia é essa. Quem profetizar deve edificar a igreja, deve edificar os irmãos. E quem fala a língua está a se edificar a si mesmo. Agora, estas línguas são línguas perceptíveis? Não. Em que contexto? Como é que é? É por isso a Bíblia diz que quem fala a língua edifica a si mesmo, porque o outro não pode lhe ouvir nem lhe entender. Então, existe orar com entendimento, existe orar ou no espírito. Orar no espírito está falando de orar em línguas. Então, é muito importante as pessoas que falam línguas. Nós acreditamos nisso, e isso é muito bom. Agora, uma língua que não é perceptível, como é que poderia esta língua
ajudar a edificar a igreja ou a si mesmo? A igreja não edifica, como eu disse. Quem fala a língua edifica a si mesmo. Como é que poderei edificar? Eu vou dar, pastor, um exemplo. Sim. Estamos no meio de um chinês. Sim. Ele fala mandarim. Então, ele vai falando e não vou perceber. Porque é uma língua incomum. A minha, eu falo português, não é? O Xangana também. Sim. Então, não haveria necessidade de intérprete quanto a esta língua que é falada? Sim, mas posso ver. O que a Bíblia diz? Vamos lá ver. Acho que vamos ver o Coríntios. Eu só quero voltar a falar o que eu estava a dizer. Exato. É a mesma coisa, diz assim. Qual é o livro, pastor? 1 Coríntios 14. Ok. E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Quer dizer, em todos os dons, ele está a indicar principalmente o de profetizar. 2. Porque o que fala língua estranha, já é estranho, é língua desconhecida. Exato. Não fala aos homens. Quem fala língua estranha não está a falar para nós. Então, dar exemplo, está a falar mandarim, não está a falar para mim, está a falar para ele. Ou como para outros que entendem. Então, nesse caso, essa língua, como não é terreno, mas sim é espiritual, é do próprio Espírito de Deus. Então, todas as vezes que alguém fala língua estranha, do Espírito de Deus, não fala para homens, mas sim fala do Espírito para o Espírito. Nesse caso, o Espírito da pessoa. Então, continuando, diz assim para os homens: se não há Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Quando alguém fala línguas, no momento de falar línguas, é um momento muito importante da vida. Mas eu queria que o pastor pudesse ler no mesmo capítulo, sim, o verso 5. 5 diz assim: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas. E, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Sim. Então, aí ele está a falar da igreja. No meio da igreja. Ele está a dizer, nós temos 2 dons, falar línguas e de profetizar. Exato. Ele acredita nos 2 dons, são bons os 2, e ele está a dizer, esse de falar língua edifica a pessoa que está a falar. E esse de profetizar é melhor. Ele diz, busca uma gesta aqui. Este é muito bom. Por quê? Porque ele vai edificar a toda a igreja. Acho que mais embaixo ele vai dar exemplo que imagina chegar alguém que não conhece Deus e de repente alguém lhe profetizar, lhe falar da vida dele. A pessoa vai se converter. Mas imagina alguém chegar enquanto não conhece a Deus, chegar a ouvir que todos vocês estão a falar línguas. Todos vocês. Esse aqui está falando isso, está falando aquilo, está falando aquilo. Ele vai pensar que vocês estão loucos, vai sair, vai ir embora. Então, o que ele está a dizer? Não está a desprezar o dom de língua, ou nem está a negar o dom de língua, dizer que há pessoas que interpretam mal, dizer que se fala a língua tem que interpretar. Não. Mas é uma questão de a própria Bíblia em si estar a defender a questão de houver a interpretação. Porque no mesmo capítulo, no verso 10, verso 10 diz: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Sim. Então, estaríamos a igreja a falar uma língua. Não, mas acho que tem que voltar de novo a explicar. Apóstolo Paulo aqui, ele está sabendo que a igreja falava línguas. Língua estranha, e ele também fala, como dizendo toda a igreja, muitos da igreja, porque nem todos da igreja falam línguas estranhas. Agora, ele está a tentar mostrar, temos 2 dons aqui. Tem o dom de língua e tem outros dons. Por a igreja, quando nós falamos, por exemplo, que a igreja é avivamento, podemos encontrar que a igreja de Coríntios amou muito o dom de língua e segurou-se mais nas línguas. Esqueceu de outros dons como profetizar. E cada um edificava a si mesmo. Chegamos na igreja, cada um só fala línguas e está a se edificar. E Paulo, como líder da igreja, ele gostaria de ouvir que a igreja está a ser edificada. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Está
Vamos imaginar alguém que chega no primeiro dia na igreja, encontra todos estão a falar línguas. Exato. Aquela pessoa não será edificada. Ou aquela pessoa que também não fala línguas não será edificado. Enquanto toda a igreja já o que fez? Buscou dom de língua. Só está a falar língua. Buscou dom de língua. Apegou nesse dom da língua. Só fala língua. Chegou na igreja, fala línguas. Então, aí o apóstolo Paulo, ele aconselha eles a buscar mais. Não deixar esse, mas a buscar mais esse de profetizar. Então, a Igreja Ministerial Tanque das Misericórdias acredita no dom da profecia. Sim, sim. E como é que são realizados esses dons de profecia? A igreja tem talvez algum profeta que venha a revelar a vida dos fiéis? Nós acreditamos no dom da profecia, como falei antes, acreditamos em todos os dons ministeriais e os dons do Espírito Santo. Exato. Na nossa igreja, não temos um profeta, dizer que ele é o profeta para revelar a vida das pessoas. Mas todo servo de Deus, não membros, servo de Deus. Estou a falar de pastores, estou a falar eu como apóstolo. Exato. Existem revelações. Porque, falando de profecia também já é vasto. É vasto. Profecia, podemos dizer, é um dom. Mas também há pessoas que são profetas. Como é que nós podemos identificar um profeta verdadeiro? Estamos num mundo... Verdadeiro em que sentido? Talvez um profeta que venha da parte de Deus, porque tem havido muita especulação quanto aos profetas, percebe? Então, nós vimos muitos profetas por aí. Será que todos eles seriam profetas verdadeiros? Serão profetas vindos da parte de Deus? Eu amo o apóstolo João. O apóstolo João, quando ele fala desse assunto aí, eu amo muito a introdução dele. Okay. Porque ele diz que todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor é da parte de Deus. Exato. Então, porque havia muito essa história de muitos falsos aqui, falsos ali. Então, ele nem queria ter tempo de procurar quem era falso. Então, ele só respondeu dizendo, todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus é de Deus. Por quê? Porque aquela pessoa, para poder confessar, porque é muito forte isso. Alguém pode ser falso, mas se conseguir confessar o nome de Jesus, que Jesus Cristo é Salvador, e pregar Jesus, essa pessoa tem algo de Deus. Pode estar a fazer outra parte. Pode ter caído na apostasia. Mas ninguém confessa Jesus se não tem de Deus, Espírito de Deus. Há muitos que negam Jesus. Então, todos os profetas que a igreja tem são verdadeiros. Vem de Deus, pode se desviar, mas vem de Deus. Amém. Sim. Muito bem. Estamos mesmo quase para terminar a nossa conversa, mas aqui alguns pontos importantes que o pastor deve fazer, deixar ficar aos nossos telespectadores quanto mesmo à ressurreição dos mortos. A Igreja Ministerial Tanque das Misericórdias acredita na ressurreição. Nesse caso, a última ressurreição ou a ressurreição dos que morreram? A última, não é? Então, bem. como é que vai acontecer esta ressurreição? Será que todos nós, todo mundo vai ter o privilégio de ressuscitar na ocasião da volta de Jesus Cristo, que é uma das crenças também da igreja? Sim. A Bíblia, ela fala quando Jesus voltar, a igreja será ressuscitada. Então, isso chama-se a ressurreição dos mortos. Jesus vem ressuscitar e os vivos. Será algo tão muito rápido. Segundas de Coríntios, acho que 17. Deixa eu ver aqui, se eu confirmar aqui. É uma questão muito importante esta que ficou aqui quanto à questão da ressurreição dos mortos na ocasião da volta de Jesus Cristo. Será que todos nós iremos ressuscitar exatamente na ocasião da volta de Jesus Cristo? É uma pergunta que o pastor está aqui para responder esta inquietação e que também o nosso telespectador pode ficar bem atento para poder receber a resposta do nosso pastor. Na verdade, eu só queria a resposta já tenho, mas era para vermos na Bíblia o que a Bíblia diz sobre. É importante realmente consultar nas Sagradas Escrituras, porque a Bíblia já diz, delas testificam de mim mesmo, dizia o próprio
Jesus Cristo no livro de João. Sim, pastor, pode ir. Sim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, nessa palavra do Senhor. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não poderão herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Amém. Amém. Ok? O que estas passagens querem nos dizer? Paulo, ele estava a responder porque havia muita questão. Como vai acontecer? Como que vamos ser... Jesus vem nos levar, como ele nos levará? Então ele diz que nem todos dormiremos. A palavra morte, no momento que Jesus veio ao mundo, veio nos dar vida, ele já não vê morte. Para aqueles que são Jesus Cristo já não vê. Dormem. Dormem. Dormem, dormiram, não morreram. Por isso Jesus diz que eu sou a morte e a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E se estiver vivo, não morrerá. Então, mas na linguagem português vamos dizer que morreu, vou morrer. Sabe o que vai dizer? O pastor não vai morrer, não. Na linguagem humana, amém, vou morrer. Mas na minha linguagem, não, vou dormir. Então, é por isso que Paulo está dizendo, nem todos morreremos. Nem todos morreremos. Então, isso dá a entender que quando Cristo vier, quando Cristo voltar, ele irá encontrar os vivos, segundo o texto que o pastor está a ler. Encontrar os vivos. Então, os vivos não terão tempo de ver os mortos os que dormiram ou os que morreram a ressuscitar. Porque alguém foi da espera de... Sabe quando Jesus voltar, vamos ouvir, lá no cemitério X, há pessoas que ressuscitaram. Ali que enterraram pessoas X, vai ser ressuscitar. Eu me lembro que eu estava conversando com a minha esposa. Ela disse, mas as pessoas que se calaram quando morreram, foram esmagados, como é que vai acontecer ressuscitar? Como vai ressuscitar a pessoa? A pessoa queimou, ficou cinza, como é que vai acontecer? É uma pergunta interessante. Então, como é que vai acontecer? E a pessoa que se calhar cremaram, jogaram cinza em sítios diferentes, como é que vai ressuscitar esta pessoa? Então, olha que é tão poderoso que Paulo diz que no piscar do olho, no olhar e piscar, são milésimos de segundos, piscar só. Exato. Já aconteceu. Quem estava morto já ressuscitou, já foi revestido de um novo corpo. Quem está vivo também já foi transformado. Então, olha que é um mistério. Ele diz que é um mistério, porque vamos ser transformados. Então significa que esta carne não pode herdar o reino de Deus. Não pode ir para lá, não pode ser levado. Esta carne, não. E por que não pode? Esta nossa carne, nós estaríamos em condições de podermos contemplar a Jesus Cristo voltar com esta carne, com este corpo? Por quê? É destruível, é corruptível. É destruível, é corruptível. E lá, e quando nós somos transformados, estamos entrando num corpo indestruível. Um corpo que não é indeterminado. Até diz que vamos viver internamente. Este não é eterno, este corpo. Amém. Ele não é eterno. E tem limitações, tem dores, tem muitas limitações. Então, essa transformação é para transformar este corpo corruptível, este corpo destruível, em um corpo indestruível, é um corpo interno. Amém. Então, é um piscar do olho. Estava a lembrar o assunto de Adão, primeiro homem. Adão e Eva foram transformados num piscar de olho, num aprovar da fruta, e tornaram-se corpo que nós somos. Eles foram transformados. Eles receberam esse corpo cheio de limitações, cheio de dores, num piscar de olho. Então vai ser assim mesmo. Quando Jesus voltar, ele virá, ressuscita os mortos
e nós estamos vivos, seremos transformados e junto com eles para a glória. Estamos a poucos minutos para o término deste programa e o pastor deixa ficar aqui pontos importantes quanto à ressurreição dos mortos, que é necessário que este corpo incorruptível, conforme foi lido no livro da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é necessário que este corpo seja transformado, seja revestido por um corpo incorruptível. Estamos a falar aí, pastor, daqueles fiéis, daqueles que amaram a Deus, aqueles que guardaram os mandamentos de Deus, e aqueles ímpios, aqueles que viveram a vida despreocupados, não quiseram se importar com o Evangelho. O que vai acontecer com eles, segundo a Bíblia? Eles não serão transformados. E eles não ressuscitam? Esta chama-se a primeira ressurreição no Apocalipse. Ele fala da primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Da primeira ressurreição, ela vem para levar a igreja. Primeira ressurreição vem para levar a igreja. Neste São caso, os fiéis. Muito bem. Então, a segunda ressurreição vem para o julgamento. Segunda ressurreição vem para o julgamento. Como é que esse julgamento, pastor, vai acontecer? Quem é que será julgado? Serão julgados aqueles que não aceitaram Cristo. Porque aqui alguém que não entender uma coisa. Os fiéis serão arrebatados e não serão julgados. Os fiéis serão arrebatados e não serão julgados. Porque foram justificados por Cristo. Enquanto estavam em vida. Então, as pessoas receberam a justificação em Cristo. Vamos dar exemplo. Há um problema dentro de uma família, de uma empresa, de uma instituição, e alguns já mandaram a carta de justificação. Acredito que não serão chamados na sala para serem julgados porque não estiveram lá. Exato. Sim ou não? Sim. Então, aqueles que não foram justificados terão que ir se justificar. Mas vamos acreditar que o julgamento não é para julgar se vai para o céu ou não vai para o inferno. É um tempo para só poder justificar-se. De perguntar por que não aceitou a Jesus, teve oportunidade, se justificar, mas não é garantia da salvação. Então, dá a entender que todos os que farão parte da primeira ressurreição, conforme o pastor está a dizer, serão os fiéis que terão a oportunidade de ficar com Jesus. Sim. E os ímpios, aqueles que não quiseram seguir os mandamentos de Deus, são aqueles que vão esperar o julgamento. Serão julgados. E qual é a finalidade destes aí que não se importaram com o Evangelho? Exato. Então, é a condenação. E a condenação é o inferno, né? É a palavra que a Bíblia fala. É o inferno. É onde eles vão sofrer a vida inteira. Então, é só condenação. Serão condenados. Então, perdão, mas aqueles... Muitos, como a Bíblia diz lá no Apocalipse, alguns vão levantar para a glória, outros vão levantar para a vergonha. Nesse caso, vão ressuscitar para a vergonha. Nesse caso, para a sua condenação. Então, esses que ressuscitarem, que não serem levados para os céus, eles vão acordar também. E os que vão estar aqui também vão ser transformados, porque alguns estarão em vida, também vão ser transformados e juntos vão ser condenados. Todos vão ser condenados. Então, e Deus é tão poderoso que não há tempo para nós calcularmos. Alguém diz, se é tempo da ressurreição, e depois vamos ser julgados. Então, todo mundo vai ressuscitar, todo mundo. Até lá vamos ser bilhões e bilhões. Acho que Deus já vai ficar cansado de julgar um a um. Acho que eu vou escapar. Não, está a se enganar. Vai ressuscitar para a vergonha, para a condenação. O julgamento daqueles que não seguiram a Cristo. Hás de ver que é o mesmo. Não creram. Porque não vai ser julgado tipo, por que roubou? Não, vamos deixar com o tribunal isso. Por que matou? Vamos deixar com o tribunal terreno. Deus não quer saber por que matou. Porque não quer te julgar por teres matado. Porque Ele ama o pecador. Ele conhece que somos pecadores todos. Deus não terá a julgar os nossos pecados. Terá a julgar a nossa incredulidade. Os que não creram. Vamos deixar claro isso. O julgamento será simples. Não será o porquê você matou, o porquê roubou, o porquê mentiu, adulterou, traiu. Não. O porquê não creu. Não creu em Jesus por quê? Porque a Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16,
Diz, o Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que crê nele não perece, tenha vida. Mas aquele que não crê já está condenado. Por quê? Por não ter crido. Só por não crer, Deus já está condenado. Amém. Então, o julgamento será simples. Senhor, não ouviu falar de Jesus? Eu vou falar de Deus. Ouvi umas igrejas aí estavam a fazer barulho. Nunca te convidaram para falar disso. Nunca viu na televisão, nunca viu no Facebook, não viu um pastor aí, escurinho, magrinho, ele a falar de Jesus. Sim, mas pensei que aquilo ali... Mas, senhora, você não entrevistava pessoas a falar de Jesus? Mas sim, eu ouvia, mas eu não... Ok, então por que não acreditou? Exato. Qual será? Olha que não há justificação aí. Exato. Quanto à fé. Mas se perguntaram por que era Boaz, é porque estava com fome. Porque matou, porque era legítima defesa. Há de dizer Deus isso. Há quem já está, se calhar, preparar-se para justificar a Deus porque que adulterava, porque que se prostituía. Vai contar a história. Deus não quer ouvir essa história. Quer ouvir por que não creu no Senhor Jesus. Aquele que veio ao mundo, deu a sua vida por si. Exato. Só isso, só não pagar nada. É só crer em Jesus. aí você também vai dizer, mas sabe, eu não acreditei, sabe? Eu que não acreditei. Logo, está condenado. Muito bem, muito bem. Estamos mesmo a poucos minutos para o fim deste programa. Mas é importante também saber do pastor que uma das crenças da igreja é a questão dos 10 mandamentos. A igreja acredita nos 10 mandamentos? Os mandamentos do Senhor Jesus. Mas nós vamos sempre olhando a próprio Jesus. Ele disse, porque... primeiro vou falar, acreditamos, mas depois quero falar uma coisa. Acreditamos, mas eu me lembro de um jovem que um dia perguntou a Jesus o que era necessário para ir ao reino dos céus, ao reino de Deus, ser salvo. Era a salvação. Porque aqui nós queremos é salvação. Não é mandamento, não é aquilo, é salvação que nós queremos. Então, aquele homem disse, sim. Jesus disse, cumpra os mandamentos, vai ser salvo. Aquele jovem logo disse, isso aí para mim não é nada. Eu desde criança lá, eu cumpro todos os mandamentos, todos eles. Então ele já estava se sentir digno do reino de Deus. Tipo, eu já estou lá. Aí quando Jesus diz, falta uma coisa. Já não estava na lei, olha que isso já não estava na lei. Olha, o que faz ele perder o céu é o que não está escrito na lei. Então nós cremos nos mandamentos, mas nós não nos apegamos nos mandamentos, mas na fé. Porque o que salva é a fé, não os mandamentos. Então ele diz que sim. Jesus disse, vai lá vender tudo o que tem, dá pobres. Depois vê e segue-me. É tão difícil que mesmo eu, se calhar, não ia conseguir fazer. Acredito nisso, que conseguir vender tudo, dar aos pobres e começar a viver a palavra, seguir Jesus. Acho que eu também não ia conseguir. Aí o homem zangou-se. E foi. Então Jesus falou disso. Olha só, é mais fácil um camelo entrar na agulha, mas um rico entrar no reino dos céus. Não está a dizer que os ricos não vão para o céu. Vou dizer uma coisa. Ele está a dizer, uma pessoa que tem algo a dizer, isto que é meu, é muito apegado. Ele sempre vai estar apegado nas coisas deste mundo. Não está preparado para o céu. Então, acreditamos nos 10 mandamentos, mas nós sabemos que a fé não vem pelos 10 mandamentos, mas sim pela fé. Então o que faltou naquele homem mesmo, cumprir todos, não teve fé e perdeu a salvação. Acredito que se ele dissesse, sim, eu vou vender, Jesus ia dizer, não vende. Assim como Deus falou para Abraão, quando ele disse, me dê teu filho. Deus sabia que era uma coisa tão difícil. Ele era pecado, único filho, vocês, único. Mas ele quando disse, está aqui Deus, eu vou dizer, não, a tua fé. Abraão, você tem fé, você é pai da fé. Então Jesus também estava à procura de um Abraão, mas viu que, não. Não havia o Abraão. Já não havia outro Abraão ali que puder entregar o tudo. Não porque Deus estava necessariamente querendo que ele vendesse tudo para ele ficar pobre. Alguém pode olhar para mim e dizer, pastor, eu também para entrar no céu, cumpro todos os mandamentos. É para ele vender tudo que eu tenho e ficar assim, é para entrar no céu, é isso. Não é isso. Jesus, ele queria ensinar a ele que não se achar que ele cumpre todos os mandamentos. Porque há muitos que nem têm riquezas, mas levando e diz, eu cumpro todos os 10 mandamentos, de 1 até o 10º. Todos os 10 cumprem os mandamentos, mas não amam o próximo. Porque lá acho que não tem, não tem ordem de parte. Ama o teu próximo, não tem. É Jesus que disse, ama o teu próximo como a si mesmo. Não está nos 10 mandamentos. Ele diz que ele cumpre todos os mandamentos, mas vai encontrar que, se calhar, não perdoa
o perdão não estava lá. Perdoa só o próximo. Não estava lá. Muito bem. Sim. Muito bem. Pastor, últimas considerações em torno daquilo que aqui nós falamos e também pode aproveitar na mesma oportunidade poder despedir-se dos nossos telespectadores. Últimas considerações. Para últimas considerações, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Muito obrigado. Amei tanto, foi muito bom. São assuntos que não nos perguntamos todos os dias. Já vivemos nela, então. Outra coisa, foi difícil então explicar como é que as coisas são. Exato. Porque é um assunto que ninguém pergunta. A tua fé, como é que isso funciona? Vivemos. Então, às vezes alguém pode dizer, complicou o pastor aqui, complicou ali. Eu acredito que com mais informações, aproximando, podemos explicar. E dizer que foi maravilhoso, amei tanto, e gostaria que voltasse para discutir, se calhar, um dos pontos ou um dos temas. Vai ser muito bom. Amém. E eu quero convidar os amados irmãos, de tudo que nós falamos aqui, terminamos muito bem, falando, no fim, lá haverá ressurreição. E os que aceitaram Jesus em vida foram justificados. Isso é muito forte, porque Jesus, ele veio como um símbolo de ovelha. Então, se nós voltarmos na história bíblica, vamos ver que para o homem ser perdoado, era necessário que houvesse um sacrifício, que era uma ovelha, que morre uma ovelha em meu lugar. Porque a Bíblia diz, quem pecar, certamente morrerá. É o mandamento. Quem peca, certamente morrerá. Então, para que a pessoa não morra, tinha que entregar uma oferta, tinha que entregar uma ovelha. E, no lugar da pessoa morrer, a culpa daquela pessoa caía no animal inocente. Então, Deus suportou isso, perdoava, a pessoa pecava, ia com a ovelha. Agora, imagine os ricos com muitas ovelhas. Podiam pecar de qualquer maneira, desculpa a expressão. Podiam pecar que no sábado, porque era sábado, que no sábado vai carregar as ovelhas e pedir perdão. Vamos ver que mesmo o próprio Jó, ele sempre sacrificava até em nome dos filhos, porque ele dizia, eu não sei o que os meus filhos andam a fazer. Imagina os ricos naquele tempo. Quando ia para a igreja no sábado, dava oferta pelos filhos, oferta pela esposa, oferta dele, que ninguém ali ficava impuro. Todos ficavam purificados. Podemos ver a mesma história de Eli, a esposa de Ana e Penina. Eles, quando iam para a casa do Senhor, dava oferta para a Penina e seus filhos, 10 filhos, dava oferta para a Ana e para ele. Então, quem tinha mais era privilegiado porque podia ser perdoado. Pagava pelos seus pecados. Então, em outras palavras, pagava os seus pecados. E Deus viu que a humanidade, mesmo assim, gozava do pecado e ia dar oferta. O pecado chegou até na igreja. Vamos ver ali no 1 Samuel, quando os filhos de profeta Eli, Ofnias e Finias, os dois filhos, eles também pecavam ali dentro do templo. Pecavam dentro do templo. Então, o pecado já saiu de fora da tenda, entrou dentro da tenda. Então, mesmo assim, davam sacrifício. É aí onde Deus diz no livro de Jeremias, diz, eu estou cansado, eu estou farto das vossas ofertas. Estou cansado da gordura. O altar onde davam essas ofertas estava cheio de óleo por causa de andar a queimar animais. Deus diz, estou cansado disso. Não me dão os sacrifícios, me dão o vosso coração, me dão o sacrifício da adoração. Me louve, me adore. Deus já estava cansado de ofertas, porque a pessoa vai dar oferta, a pessoa faz isto, vai dar oferta, porque estava escrito na Bíblia, oferta disto, oferta daquilo, oferta daquilo. Então Deus diz, estou cansado, eu estou cansado, I'm tired, estou cansado. Eu quero vocês, eu já não quero ovelha, eu quero vocês, eu quero morar em vocês. É aí onde Jesus Cristo, Deus, manda seu Filho, Jesus Cristo, para vir morrer uma única vez. Ele ser a oferta viva e agradável a Deus. Então, como era no Antigo Testamento, que quando sacrificava a ovelha, o sacerdote levava o sangue, entrava no lugar santíssimo, aí Jesus também morre e leva a sua vida
leva o seu sangue ao lugar mais santo, lá no trono, lá onde Deus está, e vai apresentar em nome daqueles que estavam vivos, aqueles que iriam viver, para que todo aquele que crê nele seja salvo e não seja condenado. Então a salvação é pela fé, a salvação é pela graça. Recebemos assim mesmo. Agora eu acredito, se fosse um tempo de Antigo Testamento, eu ia morrer e entrar no inferno, porque eu não tenho ovelha. Estou dando exemplo. Se calhar você me ouve e diz, eu ia morrer e entrar no inferno, não tenho ovelha para poder morrer. Mas não se preocupe, Jesus morreu por ti. Não, com este tempo que fui dar, desculpa, já estou a levar muito tempo, queria dizer, Jesus ainda opera milagres. É uma coisa que não falamos muito, mas isso é sério. Jesus ainda opera milagre. Milagre não é acordar, levantar, ver o sol e dizer, estou a ver milagre. Não. Milagres, mudança, transformação, libertação. Pessoa que não tem paz, pessoa que não dorme, pessoa que anda doente, pessoa que tem vida amarrada. Jesus não só salva a nossa alma, mas Jesus nos abençoa, Jesus nos prospera, Jesus nos cura, Jesus nos liberta. Este Jesus estamos a pregar, estamos a dizer tanque das misericórdias. Toda pessoa que chega com qualquer problema, assim como era no tanque, que o anjo mexia as águas, agora graças a Deus que as águas estão sempre mexidas, porque não temos águas físicas, mas a palavra, o Espírito de Deus. Toda pessoa que entra doente, com problema, é restaurado e é abençoado. Então, querido irmão e querida irmã, não desiste da tua vida. Não seja como aquele homem que estava ali no tanque durante 38 anos, à espera de alguém vir lhe colocar na água. Se você está aí à espera de alguém, não há de chegar. Jesus está dizendo, agora mesmo está a ouvir, agora mesmo, levanta-te e anda. Levanta-te hoje, toma posse da tua vida, vai atrás dos seus sonhos, vai atrás dos teus projetos, não espera ninguém. Desculpa as pessoas, vocês se lembram no livro da Esther, o Mardoqueu, quando queriam lhe matar, ele acreditava que Esther está lá no trono. É a sobrinha. Ele cuidou dela. Ele ora, quando chamam a Esther ou mandam carta, diz, ora por mim, vai lá ter com o rei, teu marido. Fala de mim lá, porque querem me matar. Já foi colocado a data e a hora para eu morrer. Sabe o que disse a Esther? A Esther disse, me desculpe, nem eu posso te ajudar. Desculpa-me lá, eu não posso te ajudar. Meu querido, minha querida, você pode dizer, eu tenho amigos, tenho conexões, meus familiares estão lá em cima, no governo, não sei aonde, nas empresas grandes. Eu te falo a sério, um dia essas pessoas vão dizer, I can't help you, não posso te ajudar. Não posso, eu gostaria de te ajudar, mas não posso te ajudar. Mas quando você tem Jesus Cristo na tua vida, vai ser como Mardoqueu. Mardoqueu mandou a carta e disse, escuta aqui minha filha, se tu não podes me ajudar, alguém pode me ajudar. Amém. Jesus pode me ajudar. Mesmo ela ter sobrinha que é rainha, esteve numa situação que não podia lhe ajudar a rainha. Então, se calhar, você pode ter conexões, mas há um dia que eles não podem te ajudar. E você está aí sentado e diz, eu não tenho quem me ajudar. Eu, como homem de Deus, eu vim te falar. Jesus Cristo Nazaré te diz, levanta-te de onde você está. No momento que levantar, verás a ajuda do poder de Deus. Amém. Muito obrigado. Quem gostar de nos visitar, temos página no Facebook, Apóstolo Ernesto Nhambanga, ou Família Real, é nossa página no Facebook. E o nosso ministério está na Matola C, na zona de João Mateus, Matola, Shoprite da Matola, bem perto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visite-nos, Jesus Cristo tem uma palavra para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. O lema da nossa igreja é demonstrando o poder de Deus, ganhando alma, demonstrando o amor e o poder de Deus. O amor te ensinando a palavra, te ensinando a amar o próximo, e nós te amamos, e demonstrar o poder de Deus. Que Deus te abençoe. Obrigado. Esta foi a nossa conversa aqui nos estúdios da Banda TV com o pastor Ernesto Nhambanga, que é líder da Igreja Ministerial Tanques das Misericórdias. Esteve aqui a conversar conosco sobre a sua fé, defendeu a sua fé na base da Bíblia. E é desta forma que nós nos despedimos, com a esperança de voltar a nos encontrar numa próxima ocasião, se Deus permitir. Fique bem.